Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre Plutão retrógrado, mas esse não vai ser um movimento como outro qualquer. Sabe por quê? Porque esse é o último movimento em que Plutão vai passar pelo signo de Capricórnio. Isso é enorme para a astrologia. A primeira vez que Plutão entrou em Capricórnio foi em 2008. Agora ele vai sair em 2024. É um longo período, anos. E a gente que estuda sabe que quando da entrada de planetas muito lentos e impactantes como Plutão num novo signo e na saída, a gente sabe que eles chacoalham tudo. Em 2008, só para vocês terem uma ideia, a gente teve nada menos do que a bolha imobiliária e a quebradeira no mundo inteiro, com vários países do mundo entrando em crise. Agora, quando da saída, a gente pode esperar algumas coisas muito impactantes também, e é sobre isso e mais um monte que a gente vai falar. Plutão fica retrógrado entre as datas de 2 de maio e 11 de outubro. Atualmente ele está no signo de Aquário. Ele entrou no ano passado em Aquário. Só que esse ano ele faz o último retorno para Capricórnio para fechar, selar algumas situações. E então, a partir do final do ano, ele começar a andar para frente e seguir a sua jornada em Aquário. Aí é uma outra jornada, por isso a gente está no momento de mudança de paradigma. Plutão em Aquário fica entre 2023 e 2044. Aí é um outro longo período. É justamente porque a gente está nesse ínterim, nessa fronteira, nesse limite, que muita coisa pode acontecer. E se a gente for pesquisar por ciclos históricos, a última vez que a gente teve essa mudança radical de Plutão saindo de Capricórnio e indo para Aquário, a gente teve nada menos do que a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Bora estudar isso tudo? Esse assunto é super interessante e mexe completamente com a nossa vida coletiva e com a nossa vida pessoal. No vídeo de hoje, portanto, eu explico um pouco mais sobre o que é retrogradação, quais seriam os efeitos possíveis de Plutão nos últimos graus de Capricórnio e nos primeiros graus de Aquário, imaginando que, como eu já disse, isso recai sobre a sociedade de uma maneira muito impactante, mas também mexe muito profundamente com pessoas que têm aspectos importantes nos últimos graus de Capricórnio e nos primeiros graus de Aquário. Para os capricornianos talvez seja um alívio, porque finalmente eles vão parar de ter Plutão sobre suas cabeças nesse momento, vão conseguir finalmente implementar grandes transformações e mudanças e seguir em frente. Mas para Aquário, só começou. Bora conversar sobre tudo isso? Senta que lá vem história, o vídeo é longo. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari e você está no canal da A Astróloga. Curta esse vídeo, compartilhe com os teus e clique no sininho para você receber as notificações e se inscrever no canal. Inscreva-se no canal que assim você assiste tudo que é publicado de segunda a quinta-feira. Além disso, acompanhe também todas as produções de conteúdo da Astróloga no site oficial, onde tem todas as informações sobre o trabalho e sobre os atendimentos, e a gente se vê também nas redes, especialmente no Instagram. Bora seguir? Bom, deixa eu me enfiar pelo texto, vamos lá. Essa é uma leitura guiada, tá bom, pessoal? Não dá para ser super improviso em cima de um tema tão profundo e com tantas nuances. Vamos lá, vamos começar explicando sobre retrogradação. Para alguns, a retrogradação é uma peste na astrologia. O que é a retrogradação? É a percepção aqui embaixo de que o planeta está andando para trás. Ele não está andando para trás, efetivamente. Mas dentro da nossa perspectiva de psicologia profunda, dentro do nosso perceber, imaginando que o mundo gira ao redor do nosso umbigo, para quem observa daqui de baixo, a gente tem a sensação de que o planeta está andando para trás. E se aqui no canal a gente está falando de planetas, de deuses e de princípios psicológicos, isso tem efeitos grandes aqui embaixo, tá bom? A retrogradação para algumas pessoas desperta um lado, alguns autores e figuras mais modernas da astrologia despertam um lado sombrio e um lado kármico. Mas tem uma outra vertente, ainda mais atual, que discordam tanto dessa perspectiva catastrófica, e eu também acho que a gente pode ter uma leitura numa matiz, digamos, mais ampla, entre situações, digamos, mais positivas ou mais negativas, talvez mais luminosas, entre o luminoso e o sombrio, tá bom? A retrogradação tem uma proximidade muito maior, na verdade, com períodos de revisão, de análise, descoberta e fechamento de ciclos.
Vocês me desculpem, eu tô com uma voz de pato, sabe Zeus como é que eu vou chegar até o final desse vídeo, mas eu vou dar sequência. Falei sobre isso ontem, que eu tô meio resfriada, mas é um assunto que me dá uma... é tão interessante que eu quero seguir. Além do que, eu acho que pode dar um norte muito importante para muita gente nesse momento. Vamos lá? Tenham paciência comigo. Seguindo. Entretanto, mais do que qualquer outro planeta, Plutão tem uma forte relação com o poder, o ilícito, o sexo. As massas é conhecido como o planeta das massas, é conhecido como o planeta da inconsciência, do não saber, a faceta que nós não sabemos sobre nós e tudo aquilo que fica fora de controle, que a gente não consegue controlar, como por exemplo alguns dos nossos desejos, algumas das nossas manias, compulsões, vícios e perversões. É nessa camada que Plutão atua. Por isso se faz necessário observá-lo, embora geralmente seja impossível controlá-lo. Às vezes você convive de uma maneira, digamos, mais harmoniosa, ser com Plutão, mas não combatê-lo frontalmente, tá bom? E justamente porque a gente está falando de uma potência que comanda esferas mais inconscientes da nossa psique pessoal e da nossa psique coletiva. Agora eu queria pedir para vocês anotarem aí no calendário de vocês as datas. Eu coloquei uma artezinha, ficou até bonitinha, no Instagram. Eu vou deixar para vocês, espero que caiba aqui na tela. Vamos lá. Plutão começou a sua retrogradação, começou a andar para trás de 2 de maio e vai até 11 de outubro, tá? Então até 11 de outubro ele está andando para trás. Nesse período, ele volta os primeiros graus de Aquário e entra nos últimos graus de Capricórnio, tá bom? Como eu escrevo, voltando, ele abandona Aquário, retorna a Capricórnio e fica no signo do bode de 2 de setembro a 19 de novembro. Portanto, de 2 de setembro a 19 de novembro, Plutão está em Capricórnio. No dia 20 de novembro, o planeta já vai estar andando para frente de novo. Então ele regressa, ele volta ao signo de Aquário e aí a gente retoma aspectos importantes em Aquário, principalmente de pessoas que têm aspectos nos primeiros graus do signo de Aquário. Ou seja, temos de maio até novembro, de maio a novembro, um período para a gente acertar as contas com temas capricornianos, seja se tratando de temas coletivos e temas pessoais. Todos nós, na nossa mandala astrológica, nós temos o signo de Capricórnio. Você pode não ter um planeta importante ali, algo importante ali, mas todo mundo tem na sua mandala, no desenho do seu mapa astral natal, o signo de Capricórnio ele vai estar em alguma casa astrológica que é uma área da vida. Portanto, todo mundo está passando por Plutão, todo mundo está vivendo Plutão em Capricórnio. Seria interessante você identificar qual a casa astrológica por onde ele está passando, onde você tem os últimos graus de Capricórnio e os primeiros de Aquário, porque é ali que uma transformação muito profunda está acontecendo. Alguns já perceberam, outros vão demorar um pouquinho, um cadinho para perceber. Vamos lá, primeiro a gente vai falar sobre Plutão voltando alguns graus em Aquário, porque ainda falta um pouquinho antes dele chegar em Capricórnio. Vamos lá, vida coletiva. Desculpa, gente. De 2 de maio a 2 de setembro, 2 de maio a 2 de setembro, Plutão volta aos primeiros graus de Aquário, volta até o 0 grau de Aquário, tá? Durante esse período, o planeta do inconsciente das massas, do signo da coletividade, irá exigir de nós uma série de revisões nos temas que Plutão tocou de 2023 para cá. Plutão não entrou em Aquário em 2023? Vou deixar o vídeo para vocês. É o assunto mais interessante do momento, tá bom? Entre eles, a gente vai ter que falar de vida em sociedade e políticas públicas para uma série de temas super importantes. Esses são alguns dos temas aquarianos, os que eu vou citar agora. Portanto, políticas públicas para questões sociais, envolvendo mudanças climáticas e temas que são de interesse geral. E polêmicos também, temas tabus que têm super a ver com Plutão, como, por exemplo, uso de drogas ou aborto no Brasil e no mundo. Então a gente vai ter que decidir e conversar sobre essas coisas porque a gente está em retrogradação. E justamente porque a gente está em retrogradação que é o melhor período para a gente debater e entrar em questões importantes. Elencando o momento que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul, com inúmeras pessoas mortas e desabrigadas, esse é o momento que vale ouro com Plutão em Aquário, que é para a gente repensar políticas.
Uma coisa são mudanças climáticas e questões que estão acontecendo em todos os países do mundo. Isso é uma questão global, isso é uma questão mundial. Mas, como eu costumo dizer, existe o destino e o livre-arbítrio. Todos nós temos um destino comum, mudanças climáticas. Mas é o nosso livre-arbítrio que vai decidir se a gente vai passar isso da melhor maneira possível ou da pior maneira possível. Muito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e acontece em vários outros lugares do país tem a ver com políticas públicas ineficientes, ineficazes e com o descaso do Estado e do governo, vários governos, aqui eu não vou entrar em questões partidárias, que estão, digamos, sendo permissivos com o que está acontecendo. Então esse é um momento muito importante para a gente conversar sobre este tema. É agora que a gente tem que pensar sobre isso, tá bom? Outras coisas que a gente pode conversar é o seguinte: avanço das ciências e das novas tecnologias como a inteligência artificial. Se foi justamente com a entrada de Plutão em Aquário, foi cravado, com a entrada de Plutão em Aquário, que é signo de tecnologia, que a gente teve o advento, a chegada de ChatGPT, inteligência artificial, como a gente vê hoje em dia, é agora, neste momento, que a gente vai ter que tomar decisões importantes sobre regulamentação de redes sociais, de IA, de uma série de coisas. Por quê? Porque, segundo alguns autores, inclusive Yuval Harari, que eu gosto muito, falam que se a gente não regulamentar, daqui a pouco a inteligência artificial pode ter acesso a questões relacionadas a segredos de governo, a material confidencial, inclusive a possibilidade de proximidade de acesso a armamento atômico nuclear. Então esse é um momento importantíssimo para a gente pensar sobre isso. Importantíssimo, tá bom? Outro tema importante, que tem super a ver com Aquário, são questões políticas e ideológicas. Extremismos, radicalismos, contágio psíquico, que é uma expressão de Carl Jung, é uma expressão junguiana que eu falei muito no vídeo de Plutão em Aquário, mas também no vídeo de previsões 2024. Contágio psíquico é um assunto Plutão Aquário muito 2024, deixo o vídeo para vocês. Enfim, a gente vai ter que conversar sobre esses assuntos justamente na retrogradação, tá? Comportamento de manada, eleições, esse é um ano super importante. A mídia tem dito que esse é o ano das grandes eleições nos países mais importantes do mundo. Então são anos de mudanças de destino com relação à eleição de novos governantes. É agora que a gente tem que pensar políticas, ideologias e tudo isso junto e misturado. Nos Estados Unidos, esse é o ano da decisão. Se entra ou se não entra Donald Trump. Essa é uma questão enorme, porque a partir do momento que se tem uma resposta sobre o que vai acontecer nas eleições americanas, quem vence vai ditar muitas coisas no mundo. Então agora em retrogradação que a gente tem que pensar um monte de coisa. Outra questão, de novo, regulamentação de empresas de tecnologia que andam muito soltinhas por aí. Algumas semanas atrás a gente teve uma treta do dono do X, o ex-Twitter, o senhor Elon Musk, tretando com a justiça brasileira. Isso é possível? Isso pode? Não, não pode. É um cara contra um país, é um cara contra várias nações, interferindo diretamente na vida pessoal dos cidadãos, interferindo em questões políticas e ideológicas daquela nação. Eu vivo falando aqui sobre casos de situações dessas grandes big techs interferindo nos destinos das nações. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, em Mianmar. É o caso da Cambridge Analytica, que a gente já conversou aqui no canal várias vezes. Então este é o momento da gente regulamentar uma série de coisas, botar regra nas coisas. Não significa apenas um limite, isso não é censura, isso é regra. Imagine, tem muita gente que reclama sobre isso, né? Ah, você não pode regulamentar. Claro que pode regulamentar. Como é que você tem, por exemplo, aviões dividindo o mesmo espaço aéreo? Se você não tem regulamentação, um bate de frente com o outro. É sobre isso que eu estou falando. Um exemplo muito simples, tá bom? Bom, falamos sobre a IA. Ou seja, teremos que repensar, refazer e decidir com Plutão retrô em Aquário coisas que são importantíssimas, coisas enormes e que são para ontem. Porque se medidas importantes não forem adotadas a tempo, quando Plutão voltar ao seu movimento direto em Aquário, a partir do dia 20 de novembro, a gente vai ter perdido uma chance importantíssima de colocar o mundo nos trilhos. Precisamos fazer isso. Como sociedade civil, políticos, governantes, empresários, eis o momento. Tá? Todo mundo junto. É para já. É um sentido de urgência.
Bom, vamos entender Plutão retrógrado em Aquário para a vida pessoal. Em nível pessoal, a retrogradação de Plutão em Aquário sinaliza que as pessoas que passaram por grandes transformações nos primeiros graus do signo deverão refletir, compreender e integrar de maneira mais profunda os tremendos desafios ou descobertas que enfrentaram. O solavanco foi muito forte? Aproveite para entender melhor tudo o que aconteceu. Se vocês me permitem, eu sou aquariana, Mariana Xavier deu com a língua nos dentes e acabou contando para todo mundo. Eu perdi minha mãe nos primeiros graus de Plutão em Aquário. Na minha retrogradação, eu vou repensar, rever, reavaliar, reconsiderar uma série de coisas. É nesse grau de transformação que Plutão mexe com a vida da gente, mexe profundamente. A gente vai morrer junto com outra pessoa, talvez, e vai renascer uma outra pessoa, né? Compartilhando aqui um cadinho de vida pessoal, embora eu não goste de misturar muito vida pessoal, vida pública com vida privada. Desculpa. Sigamos em frente. Queria falar agora sobre Plutão em Capricórnio. Finalmente, eis o último momento de passagem de Plutão por Capricórnio. Em Capricórnio, Plutão fará sua última e derradeira passagem de 2 de setembro a 19 de novembro, tá aí no calendário. Nesse período, Plutão vai retornar para o último grau, de 29 graus e 59 minutos a 29 e 39, é mesmo no último grau. É, digamos, o apagar das luzes em Capricórnio. Mas é justamente na entrada e na saída do planeta que ele sai rasgando. Vamos falar um pouco de vida coletiva e de vida pessoal? Vamos lá. Se em 2008 nós já vivemos a bolha imobiliária nos Estados Unidos, com grande impacto no mundo inteiro, existe a possibilidade agora de uma chacoalhada financeira? Existe. A gente está falando do terceiro signo do elemento terra, portanto, bancos, grandes instituições, grandes reservas de dinheiro, o negócio é numa escala, é muita grana, é muito recurso. Mas não apenas isso. Em Capricórnio a gente também está falando de terra, de territorialidade e de mapas geopolíticos. Já falei bastante sobre isso aqui no canal. Nos últimos anos, com Plutão passando por Capricórnio, a gente viu nada menos do que a Crimeia sendo integrada pela Rússia, Nagorno-Karabakh virou fumaça, a Ucrânia, né, os russos estão em guerra com a Ucrânia e Israel com Gaza, que está virando, digamos, um grande canteiro de, como eu escrevo, né, um gigantesco canteiro de entulhos, de concreto e de gente. As coisas estão mudando, o cenário está mudando e pode mudar em outros lugares do mundo, como, por exemplo, os conflitos, né, dos chineses que reivindicam Hong Kong e Taiwan, os conflitos entre as Coreias. Então, tudo isso, nesse apagar das luzes de Plutão em Capricórnio, pode falar para a gente sobre redefinição de mapas geopolíticos. Isso é muito interessante. E sabe uma coisa mais bacana? Que eu acho, uma das coisas mais bacanas para mim da astrologia é você ver o mesmo ciclo em anos anteriores, perceber o que aconteceu e imaginar, é um exercício criativo, de que aquilo pode vir a acontecer de novo dentro da sua mesma carga simbólica. 250 anos atrás, quando Plutão estava em Capricórnio, da última vez que Plutão é um planeta super lento, aconteceu nada menos do que a independência dos Estados Unidos. Os britânicos perderam a ex-colônia, aquele território monumental que, enfim, agora, desde então, se tem um novo mapa de um país independente, de uma nação monumental e independente. Então, vocês vejam que interessante a formação das nações naquele período. Tivemos também a Revolução Francesa, foi um momento de grandes reviravoltas naquela ocasião, né? Geopolíticas e propriamente políticas, né? E eu acho que é interessante a gente perceber esses paralelos. Ou seja, coisas nessa mesma toada poderiam acontecer, tá? Outro tema simbólico que eu acho super interessante em nível coletivo, da gente estar falando super nos últimos tempos, é o tal do relógio do juízo final ou relógio do apocalipse. Acho bastante sincrônico porque Plutão está em cima de Capricórnio. Capricórnio é regido por Saturno, que na mitologia grega é Cronos, é o cronológico, é o senhor do tempo. Então a gente está usando a imagem de um relógio fictício, né, digamos assim. Para a gente entender o momento que a gente está vivendo, é muito impactante. O relógio foi criado em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, para medir a proximidade que nós estaríamos da meia-noite, né? É o relógio da meia-noite, tem outros nomes, relógio do juízo final, relógio do apocalipse.
O que significa estar perto da meia-noite? Há algum tempo, desde as últimas ameaças de Putin à Ucrânia, que nós tivemos o relógio ainda mais próximo da meia-noite. A gente está a 90 segundos da meia-noite, se não me engano. 90 segundos, é isso mesmo? Eu vou confirmar com vocês. A gente está com o relógio muito próximo, digamos, de uma nova ameaça nuclear. E isso aconteceu com as ameaças de Putin ali na ocasião das proximidades da usina de Zaporizhzhia, na Ucrânia. Vocês se lembram disso? Então a gente está assim naquela sensação de estar por um fio, com a imagem de um relógio, de um crono, né, de um cronos, muito próximo. Esse é um momento, justamente o momento da revisão, porque é o período da retrogradação, para a gente correr atrás de alguns prejuízos, ou então para a gente continuar correndo para o abismo. É por isso que eu acho que a retrogradação é um momento muito importante, que é para a gente repensar, reavaliar e tomar medidas importantes, porque quando o planeta voltar a andar para o movimento direto, a gente já tem que ter mudado o nosso comportamento. É isso. Em nível pessoal, muitos capricornianos que eu conheço passaram por profundas transformações nesses últimos anos, num senso de estar muito perdido, qual é o meu lugar na vida, qual é o meu propósito. Isso é muito típico porque Plutão mexe com a gente assim nas entranhas, ele é muito visceral. Ele mexe com a gente assim no nosso sentido mais profundo de existência. Como eu escrevo, em nível pessoal, a despedida de Plutão por Capricórnio sela transformações lentas, tá, e profundas que aconteceram na vida de todo mundo, principalmente quem tem aspectos importantes em Capricórnio, tá? Por exemplo, tem pessoas que mudaram de cidade, tem gente que mudou de país, tem gente que casou, tem gente que descasou, teve gente que teve bebês e virou papai e mamãe, teve gente que perdeu parentes e isso muda profundamente a vida da gente. Então é nesse nível de chacoalhada, de transformação, que nessa retrogradação a gente vai selar, bater o martelo, uau, foi isso mesmo, mudei de país, uau, foi isso mesmo, mudei de carreira, porque Plutão em Capricórnio tem super a ver com carreira, com trabalho, com emprego. Esse é um momento importante da gente selar isso, da gente entender o que aconteceu e a gente assumir daqui para frente, é isso que eu carrego, tá? Outro assunto, outra questão que eu coloco aqui no texto é o seguinte: há uma geração muito grande de jovens, lá por volta dos seus 30 e tantos, 30 e muitos, 30 e poucos, que tem um stellium, que é um aglomerado planetário em Capricórnio. Essa galera tá penando com Plutão em Capricórnio porque ele tá passando ali por muitos planetas. Isso mexe muito com o senso de identidade da pessoa. Isso vai acabar. Isso finalmente vai acabar. O problema vai mudar de signo. Não acaba na vida, ele muda de signo, mas acaba na vida das pessoas que têm aspectos importantes em Capricórnio. Um dos assuntos importantes que os capricornianos e pessoas com aspectos importantes em Capricórnio pensaram durante esses últimos tempos foram sobre as questões capricornianas. Entre elas, trabalho, carreira, riqueza, fazer dinheiro, fazer patrimônio, ter sucesso na vida, subir a montanha de Capricórnio e ter sucesso ali do alto, né, e ser admirado pelas suas conquistas, como ascensão social. Uma das temáticas importantes para a gente pensar nesse apagar das luzes de Plutão em Capricórnio é o seguinte: o quanto isso me custou? Um burnout? Saúde mental? Afinal de contas, o que é fartura e o que é riqueza para mim? Porque a riqueza pode mudar muito de significado com o andar da carruagem, com o andar da vida, com novas experiências. E aquilo pra gente que era sucesso uns anos atrás, depois que a gente é tratorado por Plutão, a gente pensa, opa, sucesso é outra coisa. Tomara que a gente tenha aprendido, né? Há um lado luminoso em Capricórnio que ainda pode ser descoberto, e eu acho isso muito legal. Vocês sabem que o símbolo de Capricórnio, o glifo de Capricórnio, é um bodezinho, e em vários momentos ele é representado com um rabinho de peixe. É um bodinho com rabinho de peixe. Esse rabinho de peixe dá pra gente uma pista de uma coisa muito interessante. Porque Capricórnio é sempre citado nos almanaques e nos memes de astrologia como um cara completamente, um homem e uma mulher, completamente obcecados por trabalho, por sucesso, gananciosos, né, que saem tratorando todo mundo. E, na verdade, alguns deles têm uma profunda missão espiritual ou espiritualista. É isso que esse rabinho de peixe está dizendo pra gente. Que alguns dos capricornianos mais elevados, e isso é lindo,
vão fazer da sua vida uma grande missão, transformar a sua vida numa grande missão de transformação social. Gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, de Padre Júlio Lancelotti, que é capricorniano, e da adorável professora Lucilena Galvão. São essas pessoas que chegaram no alto da montanha com uma definição muito própria, importante e exemplar de sucesso, e que a partir desse ponto alto de referência resolvem compartilhar com o mundo o melhor e transformar o mundo da melhor maneira possível. Então fica o convite para algumas pessoas que ainda estão muito perdidas em Capricórnio, para aproveitar essa reta final e imaginar que a vida é muito menos materialidade e a vida é muito mais espiritualidade. E eu não estou falando aqui de religião, estou falando de espiritualidade, que você pode se conectar com ela das mais variadas formas. Combinado? Bom, sigamos. Depois que isso tudo tiver acontecido em Capricórnio, aí a gente entra de vez e de sola em Aquário para nunca mais voltar. A gente fecha a porta de Capricórnio e adentra de fato Aquário. Plutão em Aquário entra de vez no signo do dia 20 de novembro e fica até 2044, vão ser 21 anos de Plutão em Aquário. É uma jornada de muitos anos, né? E então, de vez nesse signo, ele promoverá mudanças que transformarão a vida por completo. É uma mudança total de paradigma. É isso que eu estou convidando vocês e que falei no vídeo. É uma revolução a caminho, é isso que a gente está esperando. Porque 250 anos atrás, que é o ciclo de Plutão, a gente viveu a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Foi um rebu no mundo. Estude. Mudou o mundo completamente. 250 anos antes, ou seja, 500 anos antes, a gente teve a descoberta da teoria heliocêntrica de Copérnico. Ou seja, o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, né? Não são os planetas que giram ao redor da Terra. Na verdade, são os planetas que giram ao redor do Sol. Isso foi uma revolução para a espiritualidade, a religião e a política da época, e que abriu espaço para a ciência, como nós a conhecemos, a ciência moderna. 750 anos atrás, a gente viveu nada menos do que a passagem, essa terceira passagem de Plutão por Aquário, a gente viveu nada menos do que a pessoa se perde completamente. Isso, o fim da Idade Média, o começo do Renascimento. O que estamos vivendo é uma revolução e uma mudança completa de paradigma. Sim, estamos vivendo tempos incríveis nessa escala. Imagina reviver simbolicamente esse período que passa de Idade Média para Renascimento. É um fim de um período de trevas. Agora é interessante imaginar que a gente sai de períodos de trevas e entra em períodos de luz, mas a gente ainda vive muitos períodos de trevas. Eu entrevistei uma vez o ministro Aires Brito, e ele usou uma expressão muito interessante. Ele falou assim: minha filha, a gente não está vivendo a Idade Média, mas a gente está vivendo a Idade Mídia. A gente está num tempo muito sombrio. Mas eu imagino que talvez a gente consiga ver uma luz no meio do caminho com o caminhar de Plutão por Aquário. Bom, moçada, eu queria deixar para vocês duas dicas. Puxa, eu deixei o livro ali em cima da mesa. Eu vou tirar foto, depois eu mando para vocês. A gente está num momento que suscita um tom extremamente catastrófico, mudança de paradigma, e algumas pessoas estão se colocando diante das notícias, dos eventos, Rio Grande do Sul, colapso em vários lugares do mundo pelos mais variados motivos. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas ou se deprimem, né, ou ficam completamente sem ação, quase só como observadoras da catástrofe. Eu acho que a gente, ou muito pessimistas também é uma outra possibilidade, né? Eu gosto muito do Yuval Harari, mas o Harari, às vezes, o historiador, ele tem uma pegada muito pessimista. Eu não estou atrás de uma pegada otimista, não é isso que eu estou falando, mas estou atrás de gente que pode oferecer soluções para a gente nesse momento. Tem duas figuras no Brasil que têm se tornado um farol para mim e eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles, o jornalista ambiental e espiritualista André Trigueiro, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente há poucos dias, que é uma pessoa que tem uma atitude profissional e espiritualista muito ativa, de botar a mão na massa, de trabalhar e de fazer. E de mostrar para as pessoas possibilidades de ação, de atitude. Ao invés da gente reclamar, a gente pode começar a produzir mudanças.
Outra figura que eu estava lendo recentemente e que eu adorei, porque tem uma perspectiva muito proativa também, é o astrofísico Marcelo Gleiser, que acabou de lançar um livro super interessante que eu deixei em cima da minha mesa, eu esqueci, mas eu deixo para vocês, e que é uma figura que propõe possibilidades que eu ainda não tinha visto e que são muito reais, muito palpáveis, no sentido da gente talvez se apaixonar de novo pelo planeta, se apaixonar novamente pela vida, ter uma perspectiva mais autocentrada, mais positiva do lugar em que a gente vive, porque a gente não vive em outro lugar senão cá, e cuidar desta linda bola azul flutuando para lugar algum. Porque, afinal de contas, quem quer morar em Marte, né? E a gente está deixando essa maravilha ir por água abaixo. Ficam essas dicas para a gente repensar posicionamentos e posturas. Nesse momento de transição de Plutão, o apagar das luzes em Capricórnio, entrando em Aquário, repensando Capricórnio, repensando Aquário, repensando questões muito sociais, de vida pública. E é de interesse de todos nós, embora em alguns momentos implique na nossa vida pessoal, obviamente, mas é um momento, são signos que falam pra gente de vida em sociedade. E a gente pode viver melhor, a gente pode fazer diferente. Concorda ou discorda? Concorda ou sem corda? Deixe seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã eu queria fazer o vídeo sobre previsões de maio, embora a gente já esteja mais para frente um pouquinho, mas como eu acabei de voltar de viagem, eu não quero deixar de falar sobre isso, porque tem dias importantes aí pela frente em maio. Muito obrigada, um beijo carinhoso. Por favor, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com as tuas amigas, com os teus inimigos, que é para todo mundo estar informado sobre o que está rolando e para as pessoas mudarem, não é mesmo? A gente se encontra de novo amanhã, como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.